Pessoal, então vamos dar continuidade aos conteúdos relacionados à organização e disciplina. E nós vamos falar agora de uma ferramenta muito utilizada para auxiliar na organização das empresas, que é o programa 5S. O programa possui como objetivo promover resultados organizacionais eficazes e melhor desempenho entre os colaboradores das organizações por meio de processos organizados, simplificados e enxutos. As empresas que utilizam esse programa 5S geralmente são empresas maiores, empresas de grande porte, mas ele pode ser empregado em qualquer empresa. Ele auxilia na organização das empresas. Nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre ele. E ele é muito utilizado para a parte da gestão de qualidade da empresa. Mas ele é mais voltado para a qualidade dos processos, e isso no processo organizacional mesmo da empresa. Mas vamos conhecer melhor sobre cada um dos S's que compõem esse programa. Começando então pelo o primeiro S, que é o SEIRI, que é o senso de utilização, onde ele tem como objetivo determinar quais materiais, ferramentas, dados e equipamentos devem ser considerados importantes e quais são os itens supérfluos, de forma a manter o ambiente apenas o que for relevante e destinar o restante para descarte ou outras áreas que possam utilizar. Então, nesse senso de utilização, é onde você vai fazer a verificação no ambiente de trabalho de todos os materiais ou equipamentos. E nesse senso, você pode fazer as seguintes perguntas: nós precisamos disso? O que deve ser jogado fora? O que guardar? Onde isso pode ser útil? Então, eu posso verificar tudo, desde uma simples caneta. Às vezes a gente tem um monte de caneta e nem sempre todas funcionam. Eu vou ficar guardando aquele monte de caneta? Não, então eu vou fazer o descarte do que não é mais útil para mim. Então, esse é o primeiro senso. O segundo senso é o SEITON, que é o senso de organização. Nele, determina-se que todos os itens a serem utilizados de forma comum devem ficar disponíveis em locais determinados do processo. E no caso de serem utilizados no dia a dia, ao alcance da mão, de forma a facilitar o acesso imediato. Então, nesse senso, é onde você vai organizar como vai ser realizado determinado processo. Nesse senso também, eu posso etiquetar, como por exemplo, as gavetas onde vão ficar arquivadas os documentos, para eu conseguir localizar mais rápido aquilo que eu irei precisar. Então, nele eu tenho que organizar da melhor forma possível para eu conseguir me encontrar dentro de um determinado processo. E temos também o senso, que é o senso de limpeza.
Esse censo possui como objetivo facilitar a limpeza em um ambiente de trabalho, eliminando a sujeira, assim como os objetos desnecessários ao ambiente. Então, não é aquele de organizar o ambiente. Nesse aqui é realmente fazer a limpeza. Além de exercer a limpeza, o terceiro S define como prioridade o entendimento de quais são os motivos que podem estar causando a sujeira. Então, aqui também nesse S você vai identificar qual o motivo de tal sujeira, de forma a estabelecer medidas preventivas que diminuam a necessidade da execução de atividades de limpeza. Então, também eu tenho que fazer uma forma de prevenir que o ambiente suja. Aí temos também o Seiketsu, que é o senso de padronização, onde alguns valores e normas de comportamento precisam ser tornados cultura da empresa, de forma a garantir que exista uma conscientização sobre as melhores atitudes a serem tomadas. E uma boa ideia é traduzir as necessidades em, além de normas, fixar placas na parede, utilizar formas, iluminações ou outros tipos também. Então, eu tenho que fazer com que os funcionários entendam o que eles têm que realizar. Como, por exemplo, jogue o lixo no lixo. Para o senso de limpeza. Então, eles têm que entender que eles têm que cumprir com o que está sendo pedido. Então, isso é uma padronização. Eles têm que realizar dessa forma. Então, eu posso fixar isso na parede. Ou tem que ser realizado determinada coisa de uma determinada forma. Então, eu vou fixar isso também na parede para que os funcionários conheçam de que maneira deve ser realizada. E isso pode ser tanto como organização, como também para limpeza. Isso lembrando que é para o 5S. E por último, temos a Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Sua missão é baseada no comprometimento com as etapas anteriores e, dependendo muito da autogestão, e seu objetivo é controlar e manter a disciplina entre os colaboradores, de forma que todos os S's sejam mantidos e aplicados de forma contínua. Nessa fase do programa, é importante que a ferramenta não seja encarada como um dever, mas sim como uma filosofia de trabalho, podendo assim oferecer benefícios a curto, médio e longo prazo. Nesse senso de autodisciplina é quando os funcionários não vê mais o 5S como uma norma a ser seguida, mas sim como algo normal. Quando aquilo deixa de ser uma obrigação para se tornar algo comum a ser realizado dentro da empresa. Então, aquela forma de organizar determinado assunto, de organizar a minha mesa, a forma que é realizada a limpeza dentro da empresa. Não é mais um padrão a ser seguido, e sim a forma
normal que nós realizamos, já virou um costume. E pessoal, nós vamos continuar mais no próximo vídeo, ok? A falar sobre a parte de disciplina.